Bem-vindos ao Entre Uma Parada e Outra, o podcast da Medicina de Emergência, professor Dr. Aécio Góes, da Escola Paulista de Medicina. Eu sou o João, seu host de hoje, e junto comigo um apresentador especial, o nosso host do podcast dos residentes, Matheus, o nosso residente aqui. Se apresenta, Matheus. Boa tarde, pessoal, tudo bom? Quer dizer, bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo de quando você estiver ouvindo esse podcast, né? Eu sou o Matheus, os ouvintes mais assíduos do programa talvez me lembrem de mim do último programa que a gente apresentou, entrevistando a Vitória, nossa R3, e eu sou R2 aqui da escola. E é isso, hoje a gente vai discutir um artigo, no mínimo polêmico, que foi publicado esse ano, né? Isso. Uma nova modalidade aqui do podcast, que o João vai apresentar pra gente agora. A gente vai trazer de volta o CUF. A gente teve um episódio ano passado, acho só, do CUF, discutindo o etomidato. Foi um episódio interessante, a gente queria fazer mais. Então, agora como a gente tem o Matheus também é bem interessado na parte de discussão de artigo e avaliação, então a gente trouxe ele para conversar com a gente. E hoje a gente vai discutir o que, Matheus? Qual artigo é um CUF furado da vez? Pois é, João. Dessa vez a gente vai discutir o artigo Andexanet for Factor Xa Inhibitor Associated Acute Intracerebral Hemorrhage, desse inglês meio macarrônico. Que mais conhecido como Anexa 1, foi Anexa 1. Publicado em 2024 no New England Journal of Medicine, né? O famoso New England. O famoso, super confiável. Pois é. New England Journal of Medicine. Ele discutindo o Andexanet, né? A medicação razoavelmente nova que a gente tem. Qual foi o objetivo desse estudo? O que ele queria ver, Matheus? Pois é. Esse estudo é interessante, né? Porque entra naquela seara de tratamentos de hemorragia intracraniana, né? Que é uma patologia que é bastante catastrófica no sentido de que até pouco tempo atrás não tinha basicamente nada para fazer, né? E agora que estão surgindo algumas modalidades terapêuticas relativamente recentes e tudo mais. Esse estudo, ele visava avaliar, então, nos pacientes que usavam os novos anticoagulantes orais, né? O apixabana, rivaroxabana, dabigatran, que se apresentavam na emergência com algum tipo de hemorragia intracraniana, se existia uma espécie de antídoto que poderia diminuir o volume desse hematoma e, consequentemente, melhorar o desfecho desses pacientes, né? E esse antídoto, então, é essa droga que chama Andexanet. A primeira coisa também, João, você já ouviu, é que nem caviar, assim, você já comeu, já ouvi falar? Porque eu, pessoalmente, assim, nos lugares que eu tô, ninguém nem sabe dessa medicação, assim. Aqui no Brasil, ela acho que nem é liberada para uso. É uma medicação extremamente cara. Uma dose, acho que está por volta de 40 ou 50 mil dólares. Baratinho. Barato, coisa assim, dinheiro de pinga. Mas é uma droga razoavelmente interessante, né? Ela é um fator recombinante parecido com o fator 10 e ele age entrando e roubando o resto dos inibidores de fator 10. Né? Então a ideia é que ela quebraria essa inibição que você está tendo pela medicação e liberaria novamente a cascata para funcionar. Então, funcionando, é uma ideia muito boa, uma medicação que daria um ótimo resultado apesar do preço, mas para pacientes nessa situação, uma situação já bastante crítica, seria uma ótima droga para a gente ter como resultado. Sim, interessante isso também, né? Essa questão da plausibilidade biológica, assim, né? Geralmente é um ponto de partida, né? Para vários ensaios clínicos, né? Mas que claramente tem que ter algum embasamento científico por trás, né? Enfim. Sim. E daí, o que foi que eles avaliaram nesse estudo? A Anexa fez um estudo, qual tipo de estudo que eles fizeram? Bom, eles fizeram, então, os organizadores desse estudo fizeram um ensaio clínico randomizado, não cegado, não mascarado, pelo que eu pude entender, né? Ele é simples cego, né? Só o estatístico no final estava cego, os pacientes e os provedores sabiam do que estava acontecendo. Exato. Eles justificam isso pelo fato de que o uso do Andexanet ele realmente é muito complicado. Você tem que ver quanto tempo o paciente fez o uso, calcular a dose. Então a justificativa era essa, esse paciente você tinha que calcular o que estava acontecendo. Então os provedores no local sabiam o que o paciente estava recebendo, mas isso insere um enorme fator, um viés de seleção, um viés de tratamento desse paciente. Com certeza.
Eu também, se eu tivesse participado desse estudo também, eu ia ficar muito nervoso saber se eu estava segurando um frasco de $50 mil ou um placebo de soro fisiológico. Então né? acho que eu concordo um pouco. Quer dizer, não sei se concordo, mas entendo a justificativa que eles deram também. Enfim. Apesar de que, a gente vai discutir o pico daqui a pouco desse estudo, mas o controle deles não foi... Não foi exato, não foi... Foi também o complexo protrombínico. Não né? foi exatamente placebo, né? Então, de fato. Mas assim, ainda que seja uma droga também cara, aí por volta dos $2-3 mil, bem diferente dos 40-50 mil do Andexanet. Exato. Tá Mas já que a gente entrou nesse ponto, qual foi o pico do estudo? Bom, a população, primeiro, o nosso P inicial, né, foi pacientes que se apresentaram com hemorragia intracraniana, que tinham usado o uso de inibidores do fator 10A em menos de 15 horas, né? Que se apresentaram com hemorragias em menos de 15 horas. Certo. Então, aquele paciente que usava ali, que tinha uma FA, que usava um rivaroxabana, ou que tinha, sei lá, estava tratando um TEP, estava usando essa rivaroxabana, ou tratava com uma pixabana, aquela FA dele, e que se apresentou com uma hemorragia intracraniana e tinha tomado entre menos de 15 horas esse anticoagulante. A maioria deles, pelo que eles falam no estudo, inclusive por FA, né? Sim. A grande maioria dos pacientes tinha uma FA prévia, tinha alguns com IAM prévio, alguns AVCs prévios, mas a maioria eles colocam aí como 90% tendo uma FA de base. Sim. Alguns dados interessantes aqui, né? Eles excluíram pacientes que se apresentaram com uma hemorragia subaracnoide ou pacientes com hemorragia subdural. Isso. Os pacientes com NIH maior que 35, maior ou igual a 35 na verdade, e também com volume de hematoma maior que 60 ml também foram critérios de exclusão que esse artigo utilizou, né? Sim. E quando a gente analisa a população analisada bom, agora já passando para a parte da intervenção, na verdade, Sim. A intervenção foi o uso dessa medicação, o Andexanet, né? Que eles dosavam, antes de administrar, eles dosavam o nível sérico de fator 10A da droga também, né? Que já é uma coisa que talvez prejudique um pouco a validade externa desse artigo. Né? Não sei o quanto a gente, não tendo nem Andexanet, vai conseguir medir o fator 10A dos nossos pacientes aqui. Pois é, dosar fator 10A já é uma coisa que é um pouco difícil também, né? Pelo que eu observo por aí. Sim. Também. Enfim. Bom, eles administraram então essa medicação num bolos de 15 a 30 minutos, seguido por uma infusão de 2 horas. E 58 pacientes receberam uma dose alta e 200 pacientes receberam uma dose baixa, sempre levando em consideração o nível sérico daquele fator 10A. Sim. Então, assim, razoavelmente complicado de usar. Pois é. Eu nunca usei Andexanet, nunca vi, mas as pessoas que eu conversei de fora, o pessoal que eu conheço que fala de ter usado, fala que é um sistema extremamente complicado. Tem que pedir ajuda do pessoal da neuro, vem um grupo para fazer o cálculo. Então já não é o sistema mais simples do universo de usar. Deve ser realmente complicado, né? Bom, o controle, ele colocou aqui como usual care, né? Que seria o tratamento padrão que era realizado nesses serviços antes de ter disponibilidade do Andexanet, né? Isso. E aí uma coisa interessante também, né? Previamente, eu estou no 2º ano de residência só, eu vi poucos casos assim de hemorragia intracraniana. E, na verdade, poucos casos que a gente viu, a gente já utilizou o plasma, né? Como é que é na sua experiência, assim, você que é, com todo respeito, mais velho que eu? Mas como é que é a sua experiência com o uso do plasma nesses pacientes que se apresentam com hemorragia intracraniana? Eu já peguei vários casos de pacientes nessa situação. A gente, em geral, tem um pouco mais de dificuldade até para conseguir fazer o uso na emergência, né? Aqui no Brasil, para a liberação desse processo inicial. Em geral, a gente consegue, esse paciente já está em tratamento com o pessoal da neurocirurgia, eles já estão acompanhando e esse cálculo vai ser feito para tratamento. Mas não é o mais simples do mundo, não. Também não é. Não é a coisa mais fácil. É bem mais simples do que parece o Andexanet, mas sim. Ainda assim também é o que eles colocam, né? Não é um tratamento focado no problema do paciente, né? Você está dando uma volta ao redor do problema. É meio que um controle de danos, né? Isso. Pois é. Bom, aqui é interessante falar no controle, que nem a gente estava falando mais cedo, eles não compararam exatamente com o placebo, né? Eles compararam com um tratamento padrão e que não necessariamente o paciente precisava receber esse plasma, ou seja, não é uma comparação de Andexanet com plasma, uma comparação de Andexanet com um tratamento prévio, digamos assim, né? O complexo protrombínico que desce no local. E daí os locais vão variar, inclusive. Alguns locais estão o complexo com três agentes, o complexo com 4 agentes.
Isso variava, e como foi um multicêntrico nos Estados Unidos e na Europa, você tinha variação de serviço e daí variava conforme o serviço realizasse. O que não é uma coisa tão ruim, né? Considerando uma visão mais realista do tratamento, você vê que aquele tratamento já era feito no local e controla contra o seu tratamento novo proposto. Né? Perfeito. Beleza. Da parte dos desfechos, então, eles compararam o Andexanet com esse tratamento prévio e eles fizeram um desfecho primário que eles chamaram de eficácia hemostática, né? Isso. E esse desfecho primário poderia ser decomposto, digamos assim, dividido em 4 partes, que consistiam no controle do volume do hematoma menor ou igual a 35%, numa diminuição do NIH menor que 7 pontos, e que, aliás, 3 partes, se o paciente não precisasse de algum tipo de tratamento resgate entre 3 a 12 horas, né? Isso, Esse paciente recebeu o tratamento inicial, ele precisaria de um novo. Como o tratamento inicial demora 2 horas do processo inicial, então eles contam a partir de 3. Perfeito. As outras 2 avaliações é a avaliação do NIH, justa, uma avaliação razoavelmente justa para um paciente de sangramento. Agora o terceiro ponto é essa variação de volume de hematoma, né? Sim. E é um desfecho composto, né? Então eles avaliam as 3 coisas juntas, eles somam os 3 fatores e chamam isso de eficácia hemostática. Exato. O que, assim, complicado, né? Um outcome desses. Pois é. Quando a gente analisa esse desfecho composto, a gente observa aqui que tem uma diferença de 13% a favor do grupo do Andexanet, 13,4% na verdade, com intervalo de confiança de 95%, que variou de 4,6 até 22,2. Dá um P de 0,003. É um P de 0,03. Pois é. Para 95%. Discutível esse P também. Mas o interessante é que assim, né, o único fator, o único item desse desfecho composto que teve de fato significância estatística foi o controle do hematoma, né, menor que 35%. Então, dos resultados que eles trazem pra gente, primeiro um resultado esquisito, né, um resultado composto como resultado primário. Exato. E eles falam no artigo como um resultado positivo, né? Então, eles chegam no final, na último parágrafo deles, eles falam que eles consideram esse como um resultado positivo a favor do uso do Andexanet, porque o resultado foi positivo. E o que eles justificam esse resultado composto é que eles falam que nos artigos anteriores, eles dão alguns artigos, que o crescimento do hematoma é associado ao pior desfecho para esse paciente. Ainda que no estudo deles, esse desfecho pior não exista, né? Sim. Ele faz uma avaliação até de morte, sem diferença. Ele faz uma avaliação de terapia de resgate, redução do NIH e não vê diferença nenhuma nessas avaliações. Exatamente. Aí eles inclusive falam isso no resultado do estudo. Eles falam assim, tudo isso se deve só à diferença de crescimento do hematoma. Né? Pois é. Que não é o desfecho mais focado no paciente, né? É um desfecho focado em no estudo de imagem desse paciente. Então, você chegar para o paciente e falar assim, vai custar $50 mil a mais, mas o seu hematoma não vai crescer tanto, realmente não é algo assim que me pula de alegria. Exatamente, né? Não é aquele desfecho orientado ao paciente, né? Exatamente. Pois é, quando a gente vê todas as coisas que realmente importam para o paciente, como por exemplo se ele teve um NIH melhor ou se ele não precisou de algum outro tipo de tratamento, não teve diferença entre os 2 grupos, né? Inclusive esses pacientes tiveram alguns riscos maiores, né? Isso. É uma droga que está relacionada com bastante efeitos colaterais. Isso não seria um curve furado se a gente não falasse mal do estudo. Então, esse estudo a gente já foi bonzinho por enquanto. Quais são os problemas que esse estudo tem, Matheus? Pois é, quando a gente olha então para o safety outcomes, né, os desfechos de segurança, por assim dizer, em 30 dias, os pacientes que usaram Dexanet, eles tiveram mais risco de algum tipo de evento trombótico, tiveram mais risco de AVC isquêmico, tiveram mais risco de TPA, tiveram tromboembolismo pulmonar, e não teve diferença na mortalidade, apesar de que houve uma tendência dos pacientes que receberam a Dexanet terem uma mortalidade um pouquinho elevada, né? Aqui, quando a gente olha o intervalo de confiança de 95%,
Ele foi de -5 até 10, com P que bateu na trave ali da significância estatística, né? 0,51. Mas a ideia de que eventos trombóticos, especialmente se você olhar o AVC isquêmico, acho engraçado que para o AVC isquêmico ele não coloca um valor de P, ele não calcula o P do AVC isquêmico, mas ele calcula um risco relativo de 5, variando de 1,5 a 8,8, tipo, razoavelmente aumentado, sem dúvida um aumento do risco de AVC isquêmico para o Andexanet. Mas ele decide não calcular o P nesse caso, não faz sentido, não precisa disso. Pois é. E mesmo o desfecho de morte, que varia bastante de 0,5 para 10, você vê numericamente muito maior pro Andexanet, indo para os 70 e poucos, contra 68 do tratamento padrão. Então você vê um problema razoável no uso do Andexanet, né? Com certeza. Esse paciente que a grande vantagem para ele vai ser não crescer o hematoma, mas ele vai ter um risco muito maior de um AVC, um risco muito maior de uma oclusão miocárdica. Então, eu não sei se eu concordo tanto com os autores do artigo que o resultado foi positivo para o Andexanet. Pois é. Definitivamente não é uma droga que está isenta de efeitos colaterais, né? Muito pelo contrário. Acho uma coisa interessante também que o estudo tem outros problemas, né? Ele teve diversas trocas de protocolo durante o estudo. Uma delas foi a mudança do corte deles. Eles iam avaliar 480 pacientes, algo assim. Mudaram após o começo do estudo para um número maior, 920, com uma avaliação nos 440 se fazia sentido continuar o estudo. Quando eles fizeram, eles decidiram que não tinha sentido continuar esse estudo por causa única e exclusivamente desse crescimento do hematoma. Sim. Então, eu não sei, talvez se a gente visse mais pacientes, eu não sei se ia aumentar esse número de mortes o suficiente para justificar, aumentar muito a quantidade de eventos vasoclusivos que a gente percebeu nos outros. Então, eu não sei o quanto esse corte foi realmente por vantagem de um sobre o outro ou para evitar maior desvantagem. Exato. Pois é. Bom, para não falar só mal do estudo também, o que você achou de positivo desse estudo, João? Falar positivo do estudo é complicado, né? Eu acho que é um estudo interessante para tirar para a gente a ideia até do Andexanet. Eu acho que a minha visão do estudo é muito diferente dos autores, né? Sim. Eu acho que é um estudo muito interessante para a gente, para tirar a visão de que o Andexanet seja tão necessário assim. Sim. Ainda não disponível no Brasil, talvez correr atrás disso não seja a nossa prioridade nesse momento. A gente precisa de mais estudos para encontrar. E a gente tem uma visão de que resultados negativos são ruins, mas resultados negativos são ótimos também, né? Sim, claro. Não preciso investir mais tanto numa droga, se a minha droga que eu já tenho vai fazer um efeito similar. Né? Não, perfeito, concordo plenamente. O que eu acho interessante só dessa questão é que aquilo que a gente estava discutindo mais cedo, foram 550 pacientes no total, né? Sim. Divididos, 224 receberam Andexanet, 228 receberam o tratamento padrão e 33 não receberam absolutamente nada. Eles não receberam, eles foram colocados no grupo tratamento padrão, então são quase 15% dos 250 que tinham no grupo padrão. Sim. E não receberam o tratamento deles. Pois é. E a gente não sabe o que aconteceu com esses 33. Não tem nada no estudo falando. E eu lembro do pessoal falando, eu ouvi o pessoal discutindo esse estudo já também. Normalmente, se fosse tipo alguma coisa importante, como é um estudo que está tentando tanto mostrar que o Andexanet funciona tão bem, que eles dão um resultado positivo só para o crescimento do hematoma ser menor. É estranho que ninguém fala dos 33 pacientes que não receberam nada. Pois é. Seria um comparativo muito interessante. Apesar de ser um N muito pequeno, seria um comparativo, já que aconteceu, para você falar assim, esses 33 tiveram esse resultado. Claro. E eles não citam esses 33 pacientes em lugar nenhum, nem na documentação extra, nada. O que dá meio que a entender que esses pacientes ficaram bem.
Pois é. Porque, e esse é um ponto que a gente não falou ainda, mas esse estudo ele tem um outro viés muito importante, né? Que é o fato de onde veio esse Andexanet, esses 224 Andexanets de $50 mil que esse estudo conseguiu para fazer, né? Pois é. Teve uma... Pois é, esse é um estudo que foi patrocinado pela indústria farmacêutica, no caso, né? A AstraZeneca inicialmente comprou a fabricante que fazia o Andexanet e financiou esse estudo, né? Na verdade, patrocinou. Não sei até que ponto eles financiaram todos os custos do estudo, mas a medicação foi fornecida pela empresa que fabrica, né, o Andexanet. Eles ofereceram toda a medicação sem custo. Perfeito. E eles também ofereceram o redator de estudo científico que escreveu o método do estudo. Perfeito. Então, eles desenharam o método do estudo e eles deram a medicação. Perfeito. O estatístico era independente, né? O estatístico era independente. Perfeito. Um pouco menos mal, acho eu. Mas também não ainda mesmo assim, né? Uma coisa interessante é que o único que era cego era o estatístico, né? Sim. Avaliado no caso. Mas mesmo assim, ele tinha acesso a todos os pacientes, ele sabia que tinha recebido medicação A ou medicação B. Sim. E ele tinha acesso ao resultado, né? E a gente já sabia que eventos trombóticos aconteciam por volta de 10% nos pacientes com Andexanet de estudos prévios. Ele fala isso no estudo. Então não é tão impensável que para o estatístico não tivesse sido tão cego também, porque a gente teve de novo 10% dos pacientes versus 5% dos pacientes que não receberam Andexanet tendo eventos trombóticos. Perfeito. Então, eu acho que talvez não tenha sido tão cego para o estatístico também. Talvez. Ele conseguiria dizer qual grupo era qual muito fácil, só olhando os resultados que realmente importam para a gente no caso do estudo, né? O quanto esses pacientes tiveram eventos trombóticos, o quanto teve mortes, tudo, ele conseguiria dizer que grupo é qual, com um pouco de conhecimento. Perfeito. Então eu fico meio conflitado até o quanto que esse estudo é simples cego ou completamente não cego, né? Claro. Resumindo então, João, supondo então que você virou gestor de um grande hospital do SUS, que agora recebeu uma verba dos Estados Unidos, que veio falar que está com uma medicação nova, muito interessante, que agora eles estão querendo utilizar em pacientes que têm hemorragia intracraniana e tal, possível antídoto para pacientes que usaram anticoagulados. O que você falaria para esse gestor dos Estados Unidos agora, que veio te abordar? Eu acho que razoavelmente improvável uma coisa acontecer, mas de qualquer forma... Nunca se sabe. A minha posição com esse estudo não mudaria de não puxar o Andexanet como medicação para isso. Eu acho que mesmo considerando que a gente não consegue todos os recursos que esse estudo teve para ser realizado e a validade externa reduz, eu acho que o estudo me deixa muito claro que tratamento com o complexo protrombínico vai ter tantos resultados positivos que eu espero, validade para o meu paciente. E menos efeitos colaterais, né? Menos efeitos colaterais, exato. Claro. Eu não sei o que você acha, se teria alguma visão diferente. Não, concordo plenamente também. Eu acho que eu não lembro do último estudo que eu li assim, que falou tanto contra, na verdade, o uso de uma intervenção, sabe? Eu acho que realmente, como você falou, essa questão de só diminuir o hematoma, o paciente não liga para isso, né? O que ele liga é se ele vai ter menor sequela neurológica daqui a tanto tempo, Sim. Se ele vai ter, maior funcionalidade, se ele vai morrer menos. Não faz nenhum sentido na minha cabeça usar essa droga, pelo menos com o que tem de evidência até o momento. Acho que é isso mesmo. Mas aí, o que você acha? Deixa a sua ideia aí no nosso comentário, manda mensagem pra gente, se precisar. Estamos aqui de novo. Matheus, muito obrigado pela participação hoje. Espero que a gente tenha mais episódios de Cup Furado. A gente tem um que eu acho que o Matheus quer fazer, que eu quero fazer. A gente não tem perna ainda para fazer esse estudo e arranjar a briga que a gente precisa arranjar. Mas fique ligado aí para os próximos Cup Furado. Até mais. Valeu.